Oi pessoal, estamos aqui para mais um canto da Odisseia, canto 8. Vamos ver a estadia do estrangeiro no palácio do rei Alcino. Vamos lá. Canto 8. Quando surgiu a que cedo desponta, a aurora de róseos dedos, levantou-se do seu leito a força sagrada de Alcino. Levantou-se Ulisses, criado por Zeus, saqueador de cidades. Foi a força sagrada de Alcino que conduziu os feácios até a Ágora, que fora construída perto de onde estavam as naus. Porque ele diz que Alcino tem uma força sagrada. Para lá se dirigiram, sentando-se em assentos polidos, uns ao lado dos outros. E pela cidade foi Palas Atena, sob a forma do arauto do fogoso Alcino, preocupada com o retorno do magnânimo Ulisses. Pelo que abordou cada cidadão e assim lhe disse: Ide agora, ó príncipes e conselheiros dos feácios, até a Ágora, para saberdes notícias do estrangeiro, que veio há pouco para a casa do folgoso Alcino, tendo vagueado pelo mar. De corpo parece um deus. Engraçado, a Atena não sabe que Ulisses foi bem recebido, dormiu na casa do Alcino. Ela não entra na casa do Alcino, reparou? Assim falando, estimulou a força e a coragem de cada um. Depressa se encheram de homens os assentos da Ágora com aqueles que se reuniam. E muitos se maravilharam ao ver o fogoso filho de Laertes, Ulisses, Pois sobre ele Atena derramara na cabeça e nos ombros uma beleza invulgar, fazendo-o mais alto e mais musculoso aos olhos de quem o fitava, para que assim fosse estimado por todos os feácios. Que lhes parecesse digno de admiração e respeito, quando o pusessem à prova em muitas contendas atléticas. Você vê que o grego, ele irmanava a beleza, a bondade, a beleza e a bondade. A Atena fez Ulisses mais belo para que as pessoas o vissem mais belo, E também, digno de admiração e respeito. Assim que todos se juntaram e reuniram, para eles falou então Alcino, proferindo estas palavras: Ouvi, ó príncipes e conselheiros dos feácios, o que o coração no peito me move a vos dizer. Este estrangeiro, cujo nome não sei, chegou errante à minha casa, vindo do lado da aurora ou do ocaso. Pede que o transportemos. Suplica a tal segurança. Como no passado fizemos, concedamos-lhe transporte, pois não há homem que venha ter ao meu palácio que lá permaneça a lamentar-se por falta de transporte. Arrastemos, portanto, uma escura nau até o mar divino, que nunca antes tenha navegado. E 52 mancebos escolhei dentre o povo, que já antes provaram ser os melhores. Assim que tiverdes todos os remos atados nas bancadas, desembarcai, para que rapidamente prepareis um banquete, indo ao meu palácio.
A todos darei generosa hospitalidade. Aos mancebos é isto que ordeno. Quanto aos outros, vós, reis, detentores de cetro, vinde agora ao meu belo palácio para que mostremos ao estrangeiro a nossa estima. Que ninguém se recuse, e chamai ainda o divino Aedo, Demódoco, pois a ele concedeu o Deus o dom de nos deleitar, quando aquilo canta que lhe inspira o coração. Então, Alcino disse da chegada do estrangeiro sem nome, o pedido dele, né, para que seja transportado para casa. O Alcino dizendo que eles vão conceder uma nau com 52 mancebos, os melhores, mas que antes eles vão ao palácio para um banquete. E aos que não vão participar dessa viagem, ele já chamou para o palácio dele para mostrar a estima do povo ao homem, ao estrangeiro, e também para que ouçam o Aedo. O Aedo é o cantor desses poemas, Ilíada e Odisseia. É aquele que canta os feitos dos heróis. Assim dizendo, indicou o caminho, e seguiram-no os reis detentores de cetro. O arauto foi buscar o divino Aedo. Dirigiram-se os 52 mancebos escolhidos, como lhes fora ordenado, para a orla do mar nunca cultivada. E quando chegaram a nau e à orla do mar, arrastaram primeiro a nau para a água funda. Depois colocaram o mastro e a vela na escura nau. E ajustaram os remos com correias de couro, cada coisa pela ordem certa. Içaram a branca vela e ancoraram a nau na água funda. Depois dirigiram-se ao grande palácio do fogoso Alcino. Os pórticos, os pátios e os edifícios estavam repletos de homens que ali se reuniam. Eram muitos, tanto novos como velhos. Em sua honra, Alcino degolou em sacrifício 12 ovelhas, 8 javalis de brancas presas e 2 bois de passo cambaleante. Esfolaram e esquartejaram os animais, fizeram um aprazível festim. Chegou depois o arauto, trazendo pela mão o exímio Aedo, a quem a musa muito amava. A musa é uma deusa que inspira o Aedo, as histórias que só os deuses sabem. Então, dizer que a musa é amiga do Aedo significa ou que a musa ama o Aedo, significa que ela o inspira, né? Ele é um inspirado pela musa. Dera-lhe tanto o bem, a musa, né, deu ao Aedo, dera-lhe tanto o bem como o mal. Aqui, ó, o que acontece com os Aedos. Privara-o da vista dos olhos, mas um doce canto lhe concedera. Ela tira os olhos, mas concede o doce canto, como era o Homero. Homero era cego, mas tinha um doce canto. Para ele, o Aedo colocou um trono com decorados de prata no meio dos convivas, recostando-o contra uma alta coluna.
Num prego pendurou a lira de límpido som, perto da cabeça do Aedo. Mostrou-lhe depois o arauto como a ela chegaria com as mãos. E junto dele colocou um belo cesto e uma mesa, assim como uma taça de vinho, para que bebesse quando desejasse. E todos lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente. Mas depois de afastarem o desejo de comida e bebida, a musa inspirou Aedo a cantar as célebres façanhas de heróis. Era um canto cuja fama chegara já ao vasto céu. A contenda entre Ulisses e Aquiles. Olha, quer dizer, chegara já. Os deuses já sabiam. Contenda entre Ulisses e Aquiles, filho de Peleu. Detalhe é que na Ilíada não vemos essa contenda. Então, não é, por enquanto a gente não sabe sobre ela. A gente vai conhecer agora. Aquiles, filho de Peleu. O tema era como outrora se injuriavam no banquete divino com palavras violentas. E Agamenon, soberano dos homens, se regozijou no espírito, ao injuriarem-se os mais nobres dos aqueus. Está falando que Ulisses e Agamenon se injuriavam mutuamente para a alegria do Agamenon, que era um soberano, mas era perverso. Por que Agamenon se alegrava, né? Pois assim lhe dera Febo Apolo uma indicação oracular na sagrada Delfos, quando transpôs a soleira de pedra para interrogar o deus, dizendo que Agamenon visitou o oráculo de Delfos para saber das pitonisas, que são as sacerdotisas locais, qual era a vontade do Apolo, né? Deus Apolo. E daí rolou o início da desgraça para troianos e dânaos, por vontade do grande Zeus. Está dizendo o quê? Que o Agamenon soube alguma coisa nesse oráculo que determinou a desgraça de troianos e dânaos, ou gregos, né? Era isso que cantava o celebérrimo Aedo. Mas Ulisses, com suas mãos possantes, pegou na capa de púrpura e com ela cobriu a cabeça, escondendo o belo rosto. Sentia vergonha dos feácios porque das pálpebras lhe corriam lágrimas. Na verdade, cada vez que o Aedo fazia uma pausa, Ulisses limpava as lágrimas e tirava a capa da cabeça. E com a taça de asa dupla oferecia libações aos deuses. Ulisses ouvia essa narrativa do Aedo e chorava. Mas quando Aedo retomava o canto, quando lhe pediam para voltar a cantar os feácios, visto que as suas palavras os deleitavam, Ulisses tapava de novo a cabeça para chorar. De todos os outros conseguiu ocultar as lágrimas. Só Alcino se apercebeu e reparou no que sucedia, pois estava sentado perto dele e ouviu-o a suspirar. Alcino reparou que a história estava fazendo o Ulisses chorar, ou o homem sem nome, né, chorar. Logo declarou aos feácios que amam seus remos. O rei vai falar: escutai, ó príncipes e conselheiros dos feácios. Repara que o Aedo só falou da briga do Ulisses e Aquiles, que regozijou Agamenon, que por sua vez tinha escutado um oráculo de Apolo, oráculo esse que determinou a guerra. Já partiu para o Alcino, que tinha visto o homem sem nome chorar, e vai falar para o povo: povo não, né? Príncipes e conselheiros dos feácios, o coração já nos saciaram o banquete e a lira, que acompanha o abundante festim. Agora saiamos lá para fora para celebrarmos jogos atléticos, para que o estrangeiro conte depois aos amigos, quando chegar em casa, como nós somos excelentes no pugilato, na luta, nos saltos e nas corridas.
Será que o Alcino não chamou a Edo para contar a história da guerra? Para ver a reação do estrangeiro sem nome? Para que ocorresse justamente aquilo? Para que ele se revelasse no choro? E será que ele também, o Alcino, não está chamando a disputa atlética também para ver a reação do Ulisses? Aliás, do nome, Homem Sem Nome? Ele vai saber quem é aquele homem pelas ações dele, não pelo homem dizendo eu sou Ulisses, herói da Guerra de Troia. Porque Ulisses não vai se gabar, né? O reconhecimento do herói vem de outras pessoas. Nesse caso aqui está vindo do rei Alcino. O rei Alcino que vai reconhecê-lo pelas reações dele. Reação de chorar ao ouvir a própria história e vai ver as ações dele na disputa atlética. Então, os heróis são reconhecidos pelos atos dele, pelos outros. O herói não é aquele que se gaba de si mesmo, porque ele é bom. Ele tem a virtude, né? Assim dizendo, indicou o caminho a todos e todos o seguiram. O arauto pendurou no prego a lira de límpido som. Pegou na mão de Demódoco e levou-o para fora da sala, pelo mesmo caminho que tinham seguido os outros, príncipes dos feácios, para se admirarem com os jogos. Foram para a ágora e seguiu uma multidão imensa, aos milhares. Levantaram-se muitos e nobres mancebos. Levantaram-se Acroneu, Ioquilo e Elatreu, Nauteu e Primneu e Anquíalo e Eretmeu, Ponteu e Proreu e Tom e Anabizeneu, Anfíalo, filho de Polineu, filho de Tecton, e Euríalo, semelhante a Ares, destruidor de homens, filho de Náubulo, que pela beleza do corpo era o melhor de todos os feácios, além do irrepreensível Laodamas. Levantaram-se os 3 filhos do irrepreensível Alcino, Laodamas, Álio e Clitoneu, semelhante aos deuses. Em primeiro lugar, competiram na corrida. Desde a marca da partida foi-lhes traçado um curso. Todos correram depressa, levantando a poeira da planície. Mas entre eles o melhor foi o irrepreensível Clitoneu. A distância de uma parelha de mulas em terra arável. Era essa a distância entre ele e os outros. Quando chegou onde estava o povo, ficando os outros para trás. Em seguida, competiram na luta dolorosa. Aqui foi Euríalo o melhor de todos os príncipes. Nos saltos distinguiu-se Anfíalo mais que qualquer outro. Do lançamento do disco, o melhor de longe foi Elatreu. E no pugilato ganhou Laodamas, belo filho de Alcino. Amigos, perguntemos agora. Desculpa, por uma parte. Mas depois que todos deleitaram o espírito com jogos, entre eles falou Laodamas, o filho de Alcino. Amigos, perguntemos agora ao estrangeiro se conhece ou aprendeu contendas atléticas. De corpo não é mau. Reparai nas coxas e nas pernas, em ambos os braços, no pescoço possante,
na grande força, e juventude não lhe falta, apesar de atormentado por tantas desgraças. Pois eu não penso haver coisa mais terrível que o mar para abater um homem, por muito forte que seja. Tomando a palavra, assim lhe respondeu Euríalo: Laudamas, aquilo que disseste foi na medida certa. Vai agora desafiá-lo, falando-lhe publicamente. Logo que ouviu esta resposta, o belo filho de Alcino colocou-se no meio de todos e assim disse a Ulisses: Agora vem também tu, ó pai estrangeiro, experimentar qualquer contenda atlética, se porventura sabes alguma. Para mim tens aspecto de atleta. Na vida não há maior glória para o homem do que os feitos alcançados pelos pés e pelos braços. Experimenta, pois, qualquer coisa e afasta as dores do espírito. A tua viagem não será adiada. Já está lançada a nau que te levará, e a tripulação está já pronta. O Euríalo Laudamas chamou Ulisses para competir e disse que a viagem dele já estava pronta. Né? Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses: Laudamas, por que me desafiais? Para fazer destroço de mim? No espírito tenho mais sofrimentos do que contendas atléticas. Eu que no passado muito padeci e muitos males aguentei. Agora estou sentado no meio da vossa ágora, ansiando pelo meu regresso, como suplicante do rei e de todo o povo. A ele deu resposta Euríalo, insultando-o cara a cara. Não, estrangeiro, a mim não dás impressão de seres um homem conhecedor de contendas atléticas, das que praticam homens. Pareces-me mais alguém que vai e vem na nau bem construída, comandante de marinheiros que são eles próprios mercadores. Alguém que só pensa na carga e está sempre muito atento aos lucros do regateio. De atleta, de fato, não tens nada. Nossa, disse que o Euríalo falou pro Ulisses, né, diante da recusa dele de jogar, disse que o Ulisses era um mercador, né, não era um atleta. Fitando-o com uma expressão fechada, respondeu o astucioso Ulisses: Estrangeiro, não foram bonitas as tuas palavras. Pareces desvairado. Mas afinal é verdade que nem a todos os homens os deuses concederam os dons da beleza, compreensão e eloquência. Pois ao homem que é inferior pelo aspecto físico, beleza dão aos deuses as suas palavras, de forma que outros o contemplam com prazer, porque fala sem hesitação, com doçura e pudor. Olha, ele está falando que o homem inferior fisicamente é de palavras bonitas, contrastando com isso aqui, ó, que o Euríalo diz que a maior glória para o homem são os feitos alcançados pelos pés e pelos braços. Quer dizer, aquele povo, os feácios, né, é um povo atlético, não é um povo de belas palavras, como é Ulisses. Ó, o homem que fala de forma doce o contemplam com hesitação, desculpa, com prazer. Tá.
E assim é preeminente entre o povo, o homem é preeminente entre o povo reunido, e na cidade todos o fitam como se fosse um deus. Por seu lado, outro homem, um cuja beleza iguala a dos deuses. Só que as palavras dele não foram coroadas com a grinalda da graça. É o teu caso, excepcional como és na beleza, pois nenhum Deus te faria mais belo do que és. De inteligência, porém, és desprovido. Encolerizaste o coração no meu peito, falando de modo áspero e sem medires as palavras. Não sou inexperiente em contendas atléticas, como tu afirmas, mas entre os melhores me contava, quando podia confiar na minha juventude e nos meus braços. Mas agora domina-me a dor e a desgraça. Sofri muito, tanto nas guerras dos homens como nas ondas do mar. Mas mesmo assim, apesar disso, participarei dos vossos jogos, pois provocaste-me com o teu discurso e feriste-me o coração. Assim falando, levantou-se de repente, ainda vestido com a capa, e agarrou num disco maior e mais grosso, e em não pequena medida mais pesado, do que os discos que tinham lançado os feácios. Dando voltas com o corpo, lançou-o da mão possante. O disco zumbiu no vôo, e no chão se agacharam os feácios de longos remos, famosos pelas suas naus, sob o ímpeto do lançamento. Voou o disco além das marcas de todos, acelerando com ligeireza a partir da mão de Ulisses. Com o corpo de homem, Atena marcou o lugar, declarando: até um cego, ó estrangeiro, distinguiria a tua marca pelo tato, visto que se não mistura com as outras, mas está muito à frente. Anima-te com esta contenda. Nenhum dos feácios poderia igualar ou ultrapassar-te. Assim falou, e regozijou-se o sofredor e divino Ulisses, contente porque alguém por ele torcia no meio da multidão. Então você vê, né, como o rei Alcino tinha pareceu que ia observá-lo, né, para ver se ele realmente era Ulisses. E ele está agindo como Ulisses, o estrangeiro de nome desconhecido. Não participou da disputa atlética, foi desafiado para ela, recusou. Falaram que ele era provocaram ele, né, dizendo que ele era um mercador. Ele apontou a dureza dessas palavras, disse que já passou o tempo dele de ser bom no atletismo, né? Ele foi ele não foi prepotente, né? Ele foi modesto, mas acabou aceitando e foi melhor do que todos atleticamente falando. Então Ulisses falou: vede agora se atingis isto, rapazes. Penso ser capaz de lançar outro tão longe, ou mais longe ainda. Se algum de vós sentir vontade no coração e no espírito, que aqui venha para ser posto à prova, pois muito me irastes. É o momento do Ulisses ficar irado. Seja luta, pugilato ou corrida, não me importa. Que seja qualquer um dos feácios, agora ele é o melhor em tudo. À exceção de Laodamas, ele é meu anfitrião, quem combateria contra quem o estima. Desprovido de juízo e de valor é o homem que desafia para contendas atléticas quem o recebe, em terra estrangeira. Em tudo, só a si mesmo se prejudica. Mas dentre todos os outros, nenhum eu menosprezarei nem recusarei, mas quero conhecê-los
posto à prova corpo a corpo. Nada há em que eu seja fraco nas contendas atléticas dos homens. Na verdade, eu sei bem manejar o arco bem polido. Era sempre eu o primeiro a atirar e acertar contra a multidão de inimigos, embora muitos companheiros estivessem ao meu lado e atirassem com seus arcos contra os homens. Só Filocteto me superava com o seu arco na terra dos troianos, quando nós, aqueus, disparávamos as setas. Mas de todos os outros declaro ser eu o melhor, de todos quantos são mortais e se alimentam de pão. Porém, não quereria rivalizar com homens do passado, com Heracles ou com Eurito da Ecália, que até com os imortais competiram como arqueiros. Foi por isso que logo morreu o grande Eurito. A velhice não chegou no seu palácio. Encolerizado, a falar da morte do Eurito, que competiu com os imortais. Encolerizado, Apolo matou-o, porque ousara desafiá-lo com seu arco. A lança atiro eu mais longe do que outro atira uma seta. Olha, o Ulisses atira a lança mais longe do que o outro atira uma flecha. Muito longe. Na corrida é que receio poder vencer-me algum dos feácios, pois fui quebrantado pela força de muitas ondas, e na embarcação onde seguia faltavam mantimentos, pelo que meus membros estão agora amolecidos. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio. Foi Alcino o único a tomar a palavra, dizendo: Estrangeiro, não é com falta de gentileza que nos dizes tais coisas, mas antes porque queres realçar a excelência de que és dotado, ofendido como foste por aquele homem que te insultou no meio dos jogos. Não teria amesquinhado a tua excelência quem com decência soubesse falar. Mas ouve agora as minhas palavras para que as possas relatar a outro herói, quando em teu palácio te banqueteares na companhia da tua mulher e dos teus filhos, recordando da nossa excelência e das façanhas que até agora Zeus nos concedeu, já desde o tempo dos nossos pais. O rei Alcino disse que Ulisses um dia, voltará a se banquetear no próprio palácio. Já está insinuando que ele é o rei Ulisses? Pois não somos irrepreensíveis no pugilato nem na luta, mas corremos com rapidez e somos exímios marinheiros. A nós sempre caro é o festim, assim como a lira, as danças, as mudas de roupa, os banhos quentes e a cama. Agora, todos vós que sois os melhores bailarinos dos feácios, dá início à dança, para que o estrangeiro conte aos amigos, quando chegar em casa, como somos superiores aos outros na navegação, na corrida e na dança e no canto. E que alguém vá imediatamente buscar para Demódoco a lira de límpido som que ficou algures no meu palácio. Assim falou Alcino, semelhante aos deuses. Levantou-se o arauto para trazer do palácio do rei a lira cinzelada. Levantaram-se em seguida 9 oficiais escolhidos do povo, que tudo nas contendas atléticas bem organizavam. Nivelaram um piso para a dança e demarcaram um belo recinto. Aproximou-se o arauto, trazendo a lira de límpido som para Demódoco, que se colocou no meio, e em seu redor se posicionaram mancebos na floração da juventude.
exímios bailarinos que o solo sagrado percutiram com os pés. Maravilhou-se Ulisses, encadeado com os passos faiscantes dos pés. Encandeado. Foi então que, tangendo a sua lira, de modo que começou o belo canto dos amores de Ares e Afrodite da linda coroa. Olha a história que ele vai contar. Cantou como primeiro fizeram amor na casa de Hefesto às ocultas. Ares e Afrodite fizeram amor escondidos na casa de Hefesto. E muitos presentes lhe deu Ares, desonrando o leito nupcial do soberano Hefesto. Porém, a Hefesto, veio dar a notícia o Sol, que os vira na cama, deitados na união do seu amor. Hefesto era casado com Afrodite, mas Afrodite o traiu na cama dele com Ares. O Sol fez a fofoca para ele. Quando Hefesto ouviu a notícia que lhe feriu o coração, foi para sua forja, remoendo no espírito fundos pensamentos. Hefesto é o deus coxo, o deus mais rude e mais feio. Afrodite é a deusa mais bonita, né? Zeus, espera um momento. Depois eu conto a história. Sobre um suporte colocou o Hefesto ouviu a notícia, lhe feriu o coração, foi para a forja, remoendo no espírito fundos pensamentos. Sobre um suporte colocou uma grande bigorna e forjou correntes impossíveis de quebrar ou deslaçar, para que ficassem bem firmes. Depois que forjou esta armadilha, encolerizado contra Ares, foi para o tálamo, onde estava o leito que lhe era tão caro. Deixou pender em círculo as correntes da cabeceira da cama. E muitas correntes suspendeu das vigas do teto, finas como teias de aranha. Ninguém as notaria, nem mesmo algum dos deuses bem-aventurados. Tão enganosas elas eram. Então Hefesto deixou uma armadilha em cima da cama. Depois de colocar toda a armadilha em torno da cama, fingiu que ia para Lemnos, a bem fundada cidade, que de todas as terras era de longe a sua preferida. E não foi uma vigília cega, a de Ares das rédeas douradas, pois assim que viu partir Hefesto, o famoso artífice, foi logo para a casa do muito famigerado Hefesto, desejoso de se entregar ao amor de Citereia da linda coroa, da Afrodite, né? O Ares esperou a Hefesto sair para voltar a fazer amor com Afrodite. Ela acabara de regressar de junto do pai, o poderoso crônida Zeus, acabara de se sentar. Ares entrou pela casa adentro, pegou-lhe na mão e assim lhe disse, tratando-a pelo nome: Vamos para a cama, meu amor, para gozarmos o nosso prazer. Hefesto não está entre os deuses, mas foi para fora, de certo para Lemnos, para visitar os Cíntias de fala selvagem. Assim falou o Ares, e grata lhe pareceu a ideia de se deitar com ele. Foram para a cama e aí se deitaram. Por cima deles caíram as correntes bem executadas do pensativo Hefesto. Não conseguiam mexer os membros nem levantar-se, e em breve reconheceram que dali não havia fuga. Aproximou-se deles então o famoso deus ambidestro, o próprio Hefesto, tendo voltado para trás, antes de chegar a Lemnos, pois o sol mantivera a vigília e lhe dera o aviso.
Dirigiu-se para sua casa de coração entristecido e postou-se junto aos portões, dominado pela ira feroz. Lançou gritos horripilantes, berrando a todos os deuses: Zeus Pai, e todos vós bem-aventurados que sois para sempre, vinde para aqui para verdes um trabalho risível e insuportável. O Hefesto chamando Zeus e os outros deuses para verem os traidores ali na cama. Para verdes como Afrodite, filha de Zeus, me desonra por ser coxo, dando seu amor a Ares detestável, porque é belo e bem feito de corpo, ao passo que nasci estropiado. E a culpa disso é exclusivamente dos meus pais, que me geraram. Quem me dera nunca ter nascido. Mas vereis onde aqueles dois se deitaram em amor, na minha cama, enquanto eu fico a olhar desesperado. Mas não penso que eles queiram ficar deitados mais tempo, por muito que se amem. Rapidamente perderão o desejo de estar deitados. E em vez disso, o dolo e as correntes os manterão amarrados, até que o pai me devolva tudo. Todos os presentes nupciais que ofereci por causa desta cadela. É bela a filha de Zeus, mas não consegue conter o desejo. Assim falou Hefesto, o traído. Reuniram-se os deuses na casa com chão de bronze. Chegou Poseidon, o sacudidor da terra, e o auxiliador Hermes. Chegou o soberano que atuou ao longe, Apolo. As deusas mais femininas ficaram por pudor cada uma em sua casa. Mas, junto aos portões, estavam os deuses, doadores de boas coisas. E um riso inexaurível brotou da parte dos deuses bem-aventurados, ao verem o artifício que concebera o pensativo Hefesto. Entre eles, um assim dizia, olhando de soslaio para outro: Não prosperam as más ações. O lento apanha o rápido. Ora, como no caso de Hefesto, tão lento conseguiu apanhar Ares, o mais rápido de todos os deuses que o Olimpo detém. Pelo artifício, sendo coxo, Ares terá de pagar por esse adultério. Estas coisas diziam, falando uns para os outros. A Hermes disse então soberano Apolo, filho de Zeus: Hermes, filho de Zeus, mensageiro, doador de boas coisas, será que mesmo apesar das fortes correntes gostarias de dormir naquele leito, ao lado da dourada Afrodite? A ele deu resposta o mensageiro, o matador de Argos: Provera que tal acontecesse, soberano Apolo que atiras ao longe. Mesmo que fossem 3 vezes mais as correntes ilimitadas, e que vós, deuses, estivesseis a ver, e todas as deusas, mesmo assim gostaria de dormir com a dourada Afrodite. Assim falou, e o riso brotou entre os deuses imortais. Mas Poseidon não se riu. Suplicava constantemente a Hefesto de famosos trabalhos para que soltasse Ares. E falando, dirigiu-lhe palavras aladas: Solta-o, e eu prometo que ele pagará, como pretendes, toda a recompensa que aprouver aos deuses imortais. A ele deu resposta o famigerado deus ambidestro: Poseidon, sacudidor da terra, não me mandes fazer isso. Não vale de nada a garantida por quem nada vale. Como é que eu te constrangeria na presença dos deuses imortais, se Ares partisse, evitando tanto as correntes como a dívida? A ele deu resposta Poseidon, o sacudidor da terra: Hefesto, mesmo que Ares evite a dívida, fugindo para longe, eu te farei o pagamento em vez dele. A ele deu resposta o famigerado deus ambidestro: Não me ficaria bem recusar-me a fazer como dizes. Assim dizendo, a força de Hefesto soltou as correntes. E assim que se viram libertos das correntes, tão fortes que eram, de imediato se levantaram ambos. Ares foi para a Trácia,
Mas para Chipre, onde ela nasceu, né, se dirigiu a Afrodite, deusa dos sorrisos. Foi para Pafos, pois aí tem seu templo e seu perfumado altar. Aí as graças a banharam e a ungiram com azeite imortal, o azeite que faz resplandecer os deuses que são para sempre. E vestiram-na com belas vestes, maravilha de se ver. Assim cantou o célebre Aedo. E Ulisses deleitou-se no seu espírito enquanto o ouvia. Deleitaram-se também os feáceos de longos remos, famosos pelas suas naus. Gostaram da história do Hefesto pegando Ares e Afrodite na cama? Afrodite traindo ele, hein? Vou contar um contexto disso, dessa história. Vocês sabem que os deuses primordiais que existiram, a partir do Hesíodo, um outro autor que a gente vai ler aqui depois de ler Homero, deuses primordiais eram o céu e a terra, Urano e Gaia. Eles tinham filhos, né? Só que Urano era um deus opressivo. Ele se deitava sobre a terra para fazer sexo, mas ele não a libertava depois disso. Ele continuava em cima dela. Para quê? Para abafar os filhos deles. Os filhos deles ficavam presos ali entre o céu e a terra e não se desenvolviam. Gaia arma com Crono uma solução para isso. Ela dá uma foice pro Crono, que castra o pai, arranca o pau do pai dele, o pau do céu. Pega esse pau e joga na água. O pau vai boiando, vai parar na ilha de Chipre, e das borbulhas surge Afrodite. Afrodite, então, como filha do céu, né? Uma filha não de origem sexual, né? Não é filha do céu com a terra. E aí o Cronos passa a ser o Todo-Poderoso, né? Deus mais poderoso. Mas ele sabia que ele corria o risco de ter o mesmo destino do pai dele, de ser traído por um filho e perder o poder. Então ele começa, todo filho que ele tem com a deusa Reia, ele começa a engolir. Os deuses vivem dentro dele e não se desenvolvem. Então aí ele seria o poderoso para sempre, né? Acontece que quando Reia está grávida de Zeus, ela o esconde e dá pro Cronos uma pedra pro Cronos engolir, achando que é Zeus. Quando o Crono engole a pedra, ele passa mal e cospe todos os outros deuses, os irmãos de Zeus. Zeus então passa a ser o Todo-Poderoso. Ele governa o céu, ele é o mais forte. A irmã dele, Hera, casa-se com ele. O irmão dele, Poseidon, se torna o deus dos oceanos. O outro irmão dele, Hades, se torna deus do submundo. Os deuses olímpicos são completados pelos filhos de Zeus. Zeus, ele então quer que essa organização do poder dure para sempre, né? Ele quer essa estabilidade do poder dele. E olha, os povos que acreditam nos deuses olímpicos também querem essa estabilidade, né? Não querem, certamente não querem a mudança disso. Isso traria o caos, né? Eles querem essa organização aí. Quais são os filhos de Zeus? Atena. Atena é uma filha de Zeus não feita a partir do sexo. Zeus engoliu a primeira mulher dele, chamada Metis, a deusa da sabedoria, a engoliu. E aí, como resultado, Atena brotou da cabeça de Zeus. Então ela seria uma filha só de Zeus, né? Outro filho de Zeus, Apolo. Apolo
e Leto, né? Desculpa, Apolo. Apolo é filho de Zeus com Leto. Leto é uma mortal. Então Apolo não é. O Apolo obedece ao pai completamente. Então ele não é uma ameaça para o poder de Zeus. Uma outra filha de Zeus é Afrodite. Porque para Homero, Afrodite é filha de Zeus. Não é filha de Urano, como o Hesíodo conta. É filha de Zeus. Então Afrodite é um risco para Zeus, será? Por isso, para que ela não seja um risco para Zeus, Zeus a coloca, e aí a Bárbara Graziose, essa autora aqui, ó, dos deuses do Olimpo, Bárbara Graziose, fala que para que o filho de Afrodite não seja um risco para Zeus, Zeus faz com que ela se case com Hefesto, a mais bela com o mais feio. A mais bela certamente ia ter um casamento infeliz com o mais feio, não ia ter filhos com ele e iria traí-lo bastante, né, como a gente viu nessa história. Então, essa união de Afrodite e Hefesto, improvável, foi arranjada por Zeus para que ela não gerasse um filho que destronasse Zeus. E aí e essa história que a gente viu de Hefesto e Afrodite e Eros, a gente vê Afrodite é a deusa mais bela, mas é uma deusa volúvel, não confiável. Hefesto é muito habilidoso nos trabalhos manuais, mas é um deus desvalorizado. É um irmão também eu esqueci de falar, o irmão de Zeus. Mas é um deus desvalorizado por ser coxo, por ser feio, né? Mas ele deu uma vingança, se vingou da traição que sofreu, expondo os traidores para o riso de todos os outros deuses. E Ares é também irmão de Zeus, é o deus mais odiado do Olimpo. Justamente por ser o deus da guerra, um deus descomedido. É um deus que ama a guerra, então ele é propenso a perder o controle. O que é perigoso para Zeus, né? Um deus que ame a guerra, porque o Zeus ele quer, tudo bem, existe a guerra, mas ele quer a organização, né? Não quer a confusão que o Ares provoca. Foi então que Alcino ordenou a Alho e Laodamas que dançassem só os dois, pois com eles ninguém competia. Logo em seguida tomaram nas mãos uma esfera formosa, purpúrea, que para eles fabricara o fogoso Polibo. Um deles atirava a esfera em direção às nuvens sombrias, inclinando-se para trás. O outro dava um grande salto e facilmente a apanhava, antes que seus pés tocassem a terra. Depois que se saciaram de atirar a esfera em linha vertical, começaram os dois a dançar na terra provedora de dons, passando sempre a esfera de um para o outro. Os outros mancebos no recinto batiam palmas, e tremendo foi o alarido que se levantou. A Alcino dirigiu então a palavra ao divino Ulisses. Alcino poderoso, excelente entre todos os povos, de serem teus bailarinos os melhores de todos, te ufanaste. Cumprem-se as tuas palavras. Ao vê-los, me domina o espanto. O Ulisses está reconhecendo como é bela aquela dança. Assim falou e regozijou-se a força sagrada de Alcino. Imediatamente falou aos feácios, que amam seus remos. Ouvi, ó príncipes e conselheiros dos feácios,
O estrangeiro parece-me um homem de grande sensatez. Na verdade, Ulisses puxou o saco, né? Ofereçamos-lhe um presente de hospitalidade apropriado. Nesta terra são em número de 12 os reis principais que reinam e dão ordens. Eu próprio sou o 13º. Que cada um dos 12 traga uma capa bem lavada e uma túnica, e que traga um talento de ouro valioso. Reunamos aqui depressa estas coisas, para que nas mãos o estrangeiro as possa levar contente, quando for jantar. E que Euríalo profira palavras em sinal de desagravo e ofereça um presente. O que disse antes não foi na medida certa. O Euríalo que sugeriu que Ulisses só pensava em fazer negócios, né? Viajando. Por isso que ele não queria competir. Assim falou Alcino e todos louvaram e secundaram as suas palavras. Cada um mandou um escudeiro ir buscar as oferendas. Em seguida foi Euríalo a tomar a palavra, assim dizendo: Alcino poderoso, excelente entre todos os povos, darei ao estrangeiro um sinal de desagravo, como mandas. Dar-lhe-ei esta espada, toda de bronze, com punho de prata. A bainha que a envolve é como um redemoinho de marfim recém-cortado. Será para ele uma oferenda de grande valor. Assim dizendo, pôs nas mãos de Ulisses a espada de prata, e falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Salve, ó pai estrangeiro! Se foi proferida alguma palavra terrível, que agora a levem os ventos da tempestade, e que os deuses te concedam rever a tua mulher e regressar à tua terra, pois há muito que sofres dores longe da família. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Também te saúdo, amigo, que os deuses te deem a ventura, e que no futuro nunca te venha a saudade desta espada, porque a mim foi dado um sinal de desagravo pelo que disseste. Assim falou, e dos ombros pendurou a espada de prata. O sol pôs-se. Vieram trazer-lhe os gloriosos presentes, que altivos escudeiros levaram para o palácio de Alcino. Receberam-nos os filhos do irrepreensível Alcino, que colocaram junto da mãe veneranda os lindíssimos regalos. Indicou o caminho a força sagrada de Alcino, e todos foram sentar-se em tronos elevados. Então declarou a Areta a força de Alcino: Minha esposa, traz aqui uma bela arca, a melhor que tiveres. Nela põe tu própria uma capa bem lavada e uma túnica. E para o estrangeiro, ponde ao lume uma caldeira. Aquecei água, para que depois de tomar banho ele contemple todos os presentes que aqui jazem, trazidos pelos irrepreensíveis feácios. Que depois se deleite com um jantar, ao som do hino cantado. Da minha parte, dar-lhe-ei esta lindíssima taça que me pertence, feita de ouro, para que se lembre de mim todos os dias da sua vida, quando oferecer libações em sua casa a Zeus e aos outros deuses. Assim falou, e Areta ordenou às servas que pusessem ao lume uma trípode enorme o mais rapidamente que conseguissem. Colocaram sobre o fogo ardente a trípode para aquecer a água. Nela verteram a água para o banho, por baixo puseram lenha. O fogo cobriu a barriga da trípode e a água ficou quente. Enquanto isso, Areta trouxe do tálamo para o estrangeiro uma arca lindíssima, e nela colocou as belas oferendas, as roupas e o ouro que os feácios tinham oferecido. Lá dentro pôs ela própria uma capa e uma bela túnica, e falando dirigiu-lhe palavras aladas. Olha agora para a tampa e ata depressa uma corda. Não vá alguém prejudicar-te no caminho, quando voltares a dormir um doce sono navegando na nau escura.
Assim que ouviu estas palavras, o sofredor e divino Ulisses logo ajustou a tampa e rapidamente atou um nó complicado. Era um nó que outrora lhe ensinara a excelsa Circe. O encontro do Ulisses com a Circe, uma feiticeira, uma bruxa, a gente vai conhecer nessa história. Essa estadia do Ulisses na Ilha dos Feácios aconteceu depois do encontro do Ulisses com a Circe. A história está sendo contada, pegou um acontecimento que foi depois, que é a estada do Ulisses na Terra dos Feácios, contando antes, né, disso que na verdade aconteceu antes. Então Ulisses deu um nó na trípode, que é um aparelho, é uma estrutura metálica usada para esquentar a água. O Ulisses deu um nó ali. Logo em seguida, esse nó foi ensinado a ele por Circe. Logo em seguida veio a governanta dizer-lhe para se lavar na banheira. E foi com alegria que no seu coração ele contemplou a água quente para o banho, visto que tal tratamento não recebera com frequência, desde que de Calipso de lindos cabelos deixara a casa, onde fora tratado como um deus. Depois que as servas o banharam e o ungiram com azeite, sobre os ombros lhe lançaram uma bela capa e uma túnica. Saiu do banho e foi se juntar aos homens, que bebiam o seu vinho. E Náusica, dotada da beleza dos deuses, encostou-se a uma coluna perto da ombreira da sala. Olhou maravilhada para Ulisses, mirando-o com os olhos, e falando, dirigiu-lhe palavras aladas. De ti me despeço, ó estrangeiro. Quando chegares à tua terra-pátria, lembra-te de mim. Deves-me, em primeiro lugar, o preço da tua vida. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses, Náusica, filha do magnânimo Alcino, que Zeus, esposo tonitruante de Hera, me permita voltar à minha casa para que veja o dia do meu regresso. A ti rezarei então como a uma deusa todos os dias da minha vida, pois a ti devo o fato de estar vivo. Assim dizendo, foi sentar-se num trono junto do rei Alcino. Estavam já a servir as porções de carne e a misturar o vinho. Chegou um escudeiro trazendo pela mão o excelente Aedo, Demódoco, honrado pelo povo. Sentou-o no meio dos convivas, recostando-o contra uma alta coluna. Então ao escudeiro falou o astucioso Ulisses, cortando uma fatia. Ficava ainda a maior parte da carcaça de um javali de brancas presas, entremeada de gordura. Escudeiro, leve esta fatia de carne e vai dá-la a Demódoco para ele comer. Mostrar-lhe-ei o meu apreço, apesar do que sofro, pois entre todos os homens que estão na terra, os aedos granjeiam honra e reverência. A eles ensinou a musa o canto porque estima as tribos dos aedos. Pessoal, Hesíodo e Homero são as principais fontes da mitologia grega. Homero, se vocês lembram o começo da Ilíada, ele diz assim, canta, ó musa, a cólera de Aquiles. O poeta, o Aedo, ele pede inspiração da musa. Hesíodo também conta o que ele ouviu das musas. As musas são deuses. Tem vários tipos de musa para cada poesia que se quer fazer. Cada tipo de poesia que se quer fazer. Elas são filhas de Zeus com a deusa Memória. No caso do Hesíodo, ele quer contar a origem dos deuses, a gênese dos deuses, para que aqueles que ouvem ele saibam a própria origem. Hesíodo conta
que ele estava ele era um pastor de rebanhos, né? Estava no seu trabalho, e as musas apareceram para ele e riram do trabalho dele, ridicularizaram aquele trabalho dele e falaram: olha, nós vamos contar para você a origem dos deuses, mas você vai ser então o contador dessas histórias, vai ter essa profissão de Aedo. E aí Hesíodo, ele se torna então, de certa forma, amigo das musas, né? E ele conta o que ele ouviu delas. Ele vai falar a origem dos deuses, desde os deuses primordiais, o céu, a terra, a noite, Cronos. No caso do Homero, o que se diz é que ele era cego, né? E também assim, e que ele também ele recebeu das musas essas histórias que os homens não atingem por eles mesmos, né? Porque é preciso que essas histórias venham dos deuses, que são aqueles que estão no Monte Olimpo, que é o ponto mais alto da Grécia. Do Monte Olimpo os deuses veem a vida dos homens e ficam conhecendo eles, né? E aí as musas contam para os homens o que aconteceu, né? Os grandes acontecimentos, a vida dos grandes heróis e também os acontecimentos, a origem dos deuses, né? Homero, o que se diz dele é que ele era cego, mas ele sabia contar as histórias da Guerra de Troia e das viagens de Ulisses, né? Do retorno de Ulisses para casa. Então, as musas, elas tiram a visão do Homero, mas concedem a ele um doce canto, né? A visão para o contador de histórias não é importante. O importante é que ele escute, seja bom de escutar, bom de guardar de memória o que escuta e melhor ainda para contar de forma que a audiência escute e se emocione e se mantenha interessada. Esse livro aqui, né, que vocês já conhecem, aqui ó, Musas. As musas eram filhas de Júpiter e Mnemosine, ou Memória. Do mesmo modo que as graças têm seu lugar no Olimpo, nas reuniões, nos banquetes, concertos, divertimentos dos deuses. Todas são jovens, igualmente belas, embora diferentes em seu gênero de beleza. Segundo Hesíodo, são em número de 9, e tanto na Terra como no Olimpo, cada uma tem suas atribuições, que, se não são distintas, pelo menos são determinadas. Tem aqui ó, a Clio, que é a musa da história. Euterpe, musa da música. Thalia, musa da comédia. Melpomene, musa da tragédia. Terpsicore, musa da dança. Eratus, musa da poesia lírica. Polímnia, musa da retórica. Urânia, musa da astronomia. Calíope,
é a musa da poesia heróica, que é justamente a que conta pro Homero a Ilíada Odisseia, né? Porque esse é o ramo dela, ó. Calíope, nome grego composto que significa um belo rosto, kalos, o radical kalos é belo em grego. Era a musa da poesia heróica e da grande eloquência. É representada como uma moça de ar majestoso, a testa cingida de uma coroa de ouro, emblema que, segundo Hesíodo, indica sua supremacia sobre as outras musas. É ornada de guirlandas, traz numa das mãos uma trombeta e na outra um poema épico. Os poetas dizem-na mãe de Orfeu. Elas recebiam sacrifícios, elas eram chamadas, sempre que se fazia um banquete, tinha a presença de um aedo, e aí as musas eram invocadas, né? E também recebiam sacrifícios para inspirarem o aedo, para contar belas histórias para os homens, né? Então é isso. Assim falou, e o escudeiro pegou na carne e pô-la nas mãos do herói Demódoco, que a recebeu, regozijando-se no espírito. Lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente, mas depois que afastaram o desejo de comida e bebida, a Demódoco disse então o astucioso Ulisses: Demódoco, a ti louvo eu mais que a qualquer outro homem, quer tenha sido a musa a ensinar-te, quer o próprio Apolo. É com grande propósito que cantas o destino dos aqueus. Tudo o que os aqueus fizeram, sofreram e padeceram, como se lá tivesses estado, ou o relato ouvido de outrem. Mas muda agora de tema e canta-nos a formosura do cavalo de madeira, que Epeu fabricou com a ajuda de Atena. Essa é a história do cavalo de madeira, não está na Ilíada. Vamos ver como é que vai aparecer aqui. O cavalo que o divino Ulisses falando dele mesmo. O cavalo que o divino Ulisses levou para a Acrópole pelo dolo, depois de o ter enchido com os homens que saquearam Ilium. Se estas coisas me contares na medida certa, direi a todos os homens que na sua benevolência o Deus te concedeu a dádiva do canto inspirado. Ninguém ali sabe que o estrangeiro sem nome é Ulisses. Ninguém chamou ele de Ulisses ainda. Então, e aí, nesse momento aqui, eu vou chamar ele, então, nesse contexto, de estrangeiro desconhecido. O estrangeiro desconhecido está pedindo pro Aedo contar a história, né, de quando Ulisses levou o cavalo para dentro de Troia. Como ele está pedindo pro Aedo contar do Ulisses, como se não fosse ele, o Ulisses. Assim falou, e o Aedo, incitado, começou por preludiar o deus, revelando depois o seu canto. Tomou como ponto de partida o momento em que tinham embarcado nas naus bem construídas e iniciado a navegação, depois de queimadas as tendas. Os aqueus. Outros, sob o comando do glorioso Ulisses, entravam na ágora dos troianos, escondidos dentro do cavalo. Então, parte dos gregos lá na guerra, né, voltou para casa, parte entrou no cavalo, entrou em Troia dentro do cavalo, né, cavalo dirigido pelo Ulisses lá por dentro. Pois os próprios troianos o tinham arrastado para a Acrópole. Os troianos arrastaram o cavalo para dentro. E ali estava o cavalo, enquanto os cidadãos se sentavam à volta, discutindo de modo prolixo e confuso. 3 planos lhe agradaram: ou rachar a madeira oca com o bronze impiedoso, ou arrastá-lo até o cimo da cidade e atirá-lo para as rochas, ou deixá-lo ficar como oferenda encantadora para os deuses.
E foi isso o que acabou mais tarde por acontecer, pois era seu destino perecerem, quando a cidade circundasse o grande cavalo de madeira, dentro do qual estavam sentados os melhores dos aqueus, para trazer aos troianos a morte e o destino. E cantou como os filhos dos aqueus saquearam a cidade, entornando-se para fora do cavalo, deixando-a oca cilada. Cantou como por caminhos diferentes arrasaram a íngreme cidade. Mas Ulisses dirigiu-se, como se fosse Ares, à casa de Deífobo, na companhia de Menelau, semelhante aos deuses. Aí se diz que Ulisses ousou a mais terrível das lutas, de que saiu vencedor com o auxílio da magnânima Atena. Foi este o canto do celebérrimo Aedo, mas Ulisses derretia-se a chorar. Das pálpebras as lágrimas umedeciam-lhe o rosto, tal como chora a mulher que se atira sobre o marido que tombou à frente da cidade e do seu povo, no esforço de afastar da cidadela e dos filhos o dia impiedoso. E ao vê-lo morrer, arfante com falta de ar, a ele se agarra, gritando em voz alta, enquanto atrás dela os inimigos lhe batem com as lanças nas costas e nos ombros, para arrastar para o cativeiro, onde terá trabalhos e dores, e murchar-lhe-ão as faces com o pior dos sofrimentos. Assim Ulisses deixava cair nos olhos um choro aflitivo. Aqui está sendo comparado o choro do Ulisses ao ouvir a história sobre ele. O choro dele está sendo comparado com o da mulher, como uma mulher troiana, que vê a esposa do Heitor passou por isso. Viu o marido morrer, sabia que a cidade seria tomada, como foi tomada aqui, como foi dito, né? Porque os gregos deram um presente ao cavalo, que os troianos levaram para dentro e decidiram não destruir o cavalo, deixaram o cavalo lá. De madrugada os gregos saíram e tomaram a cidade. Então, e aí a mulher do Heitor sabia que isso tudo ia acontecer, que a cidade seria destruída, que as mulheres seriam pegas de escrava. Então ela chorava, restava ela chorar agarrada ao corpo do marido. O choro dela então foi comparado ao choro do Heitor ao ouvir a história dele. Na verdade, essa história dele é a história de vitória. Ele está chorando porque é sofrida essa vitória, foi muito sofrida. Mas a comparação está sendo com uma pessoa que perdeu a guerra, né? A mulher. De todos os outros conseguiu ocultar as lágrimas. Só Alcino se apercebeu e reparou no que sucedia, pois estava sentado perto dele e ouviu a suspirar. Logo declarou aos feácios que amam seus remos: Escutai, ó príncipes e conselheiros dos feácios, que Demódoco não tange agora a lira de límpido som, pois nem a todos tem este canto o condão de agradar. Desde que demos início ao banquete e o divino Aedo começou a cantar, desde então não parou de chorar e de se lamentar o estrangeiro. A dor abateu-se sobre ele. Que o canto cesse, para que todos nos alegremos, anfitriões e hóspede, pois é muito melhor assim. Foi em honra do estrangeiro que preparamos tudo isto, o transporte e os presentes que lhe damos com amizade. Um estrangeiro e suplicante é como um irmão para o homem que atinja o mínimo do bom senso. Assim, da tua parte, não escondas com intenção calculista aquilo que te quero perguntar. Ficar-te-ia melhor falares. Diz-me o nome pelo qual te tratam tua mãe e teu pai, assim como todos os que habitam perto da tua cidade. Pois entre os homens não há ninguém que não tenha nome, seja ele de condição vil ou nobre, uma vez que tenha nascido. Mas aos pais dão sempre um nome aos filhos, quando nascem. E diz-me qual é a tua terra, qual é a tua cidade, para que até lá as nossas naus te transportem, discernindo o percurso por si sóis. É que os feácios não têm timoneiros, nem têm lemes, como é hábito entre as naus dos outros, mas as próprias naus compreendem os pensamentos e os espíritos dos homens, e conhecem as cidades e férteis campos de todos. Olha só como os feácios
conduzem. Até agora, eles falaram, tá, a gente te leva para casa, Ulisses. Aliás, a gente te leva para casa, estrangeiro. Mas, da mesma forma como não sabiam o nome dele, não sabiam de onde ele vinha, portanto, não sabiam para onde levá-lo. Mas isso não era preocupação. Por quê? Na verdade, não precisa nem saber o nome daquele estrangeiro, nem para onde ir, porque as naus sabem para onde levar, porque elas compreendem os pensamentos e os espíritos dos homens. As naus são mágicas ali. Não são os homens que as conduzem. Atravessando o abismo do mar rapidamente, ocultados por nuvens e nevoeiro. Nunca receiam que algo de mal lhes aconteça, nem nunca têm medo de se perder. Mas há uma coisa: ouvia da boca de meu pai, Náusito. Afirmou que Poseidon se encolerizava contra nós, porque damos a todos transporte seguro. Disse que viria o dia em que uma nau bem construída dos Feácios, ao regressar de um transporte sobre o mar brumoso, seria atingida por Poseidon e ocultada atrás de uma grande montanha. Está falando o seguinte, que o Alcino ouviu do pai dele, Náusito, uma história que dizia que um dia eles fariam um transporte de alguém, mas seriam punidos por Poseidon por causa disso. Seria atingida por Poseidon e ocultada atrás de uma grande montanha. Assim falou o ancião. Estas coisas o Deus cumprirá ou deixará de cumprir, por cumprir. Ou seja, vai ocorrer no futuro, conforme lhe aprouver ao coração. Então ele já sabe que isso vai acontecer ou agora ou depois, mas vai acontecer. Mas diz-me agora, tu com verdade e sem rodeios, por onde vagueaste? A que terras de homens chegaste? Fala-me deles e das cidades que eles habitam, tanto dos que eram ásperos e selvagens, como dos justos. Fala-me dos que acolhiam bem os hóspedes, tementes aos deuses. E diz-me, por que choras e te lamentas no coração, quando ouves falar da desgraça dos danos argivos e de Ílio? Foram os deuses os responsáveis. Fiaram a destruição para os homens, para que também os vindouros tivessem tema para os seus cantos. Será que algum parente teu tombou em Ílio? Um valente que era teu genro ou teu sogro? Os parentes que mais próximos são do nosso sangue e da nossa linhagem? Ou então um camarada de armas que te encantava, nobre? Pois de modo algum é inferior a um irmão, um camarada conhecedor da sensatez. O Alcino continua perguntando qual a ligação dele com a guerra de Troia, ou a invasão de Ílio, né? Sem nunca dizer que era ele que estava lá. Ele, Ulisses, que estava lá. É um povo, os feácios são um povo navegante. Estão acostumados a transportar estrangeiros que chegam lá. Eles acolhem muito bem, acolhem muito bem e transportam essas pessoas para casa. Esse transporte é feito como pelas próprias naus. Como ele falou, o rei Alcino, as naus não têm lemes. Elas simplesmente escutam os pensamentos dos homens e os levam para casa. De modo que os estrangeiros não precisam ter nome, né? Nem falar o seu destino. Eles simplesmente falam isso para os feácios. Aliás, eles simplesmente estão lá, sendo bem recebidos, e quando vão voltar para casa, as naus os levam. É como se essa fosse a função deles. E o Alcino, o que ele pede, como eles têm essa função de receber bem os estrangeiros e conduzi-los, né,
digamos que eles são um povo que transporta, né? Os outros, acolhe, transporta, como eles têm esse costume, o que Rei Alcino não pergunta o nome, pergunta o nome dele, do estrangeiro, mas o que ele quer saber mais é sobre o que o estrangeiro passou antes de chegar lá. Se ele foi bem recebido ou mal recebido, se ele passou por dificuldades na viagem dele, nos lugares onde ele parou durante a viagem dele. Me diz, as outras pessoas te acolheram? Ou tentaram te matar? Ulisses vai ter muito para contar para ele sobre o que ele passou. Porque, e o Alcino pergunta isso porque essa é a especialidade deles, né? Ele é um rei que tem poderes mágicos, aliás, mágicos não, poderes divinos, como ao longo do canto está sempre sendo dito, e as naus também são divinas, né? E é um povo que tem ligação com Poseidon, eles são adoradores de Poseidon, mas o ancestral do rei Alcino contou para eles o que vai acontecer. Que um dia, num dos transportes que eles farão para um estrangeiro, o Poseidon vai puni-los. Eles vão acabar transportando alguém que o Poseidon não quer que seja bem transportado, não quer que seja bem tratado, e vai puni-los. E aquele vai ser o último transporte que eles vão poder fazer. Mas, mesmo sabendo disso, o rei Alcino não se excusa, não vai deixar de transportar aquele estrangeiro e nenhum outro estrangeiro. Porque essa é a vida dele, essa é a função dele, né? Então, ficamos por aqui. Daqui a pouco vocês vão ver o próximo canto. Obrigado.